Provérbios capítulo 26. O tolo. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge com uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor, quando ele se obriga por mulher estranha.
Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar sua casa e sustentar as suas servas. Provérbios capítulo 28. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido, como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente, a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões é vergonha seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra terá pão e abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas, quando eles perecem, os justos se multiplicam.